Você já se sentiu sozinho, cercado por problemas, como se não houvesse saída? Já experimentou aquela angústia profunda em que parece que até mesmo as pessoas mais próximas não conseguem compreender o peso que você carrega? Imagine estar em um lugar escuro, apertado, sem portas visíveis, sem janelas, sem ninguém para ajudar. É justamente nesse ponto que o Salmo 142 se torna uma chave de revelação para nós. E eu quero dizer, logo no início deste vídeo, que a última revelação que trarei aqui é a mais poderosa de todas. E ela pode mudar completamente a sua forma de compreender a oração da madrugada e a presença de Deus na solidão. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Este é o canal Propósito Divino Salmos. Quero começar declarando bênçãos sobre a sua vida. Que a mão do Senhor esteja sobre você, que a sua família seja guardada e que, enquanto você escuta esta mensagem, cadeias espirituais sejam quebradas, fortalezas de medo e opressão caiam por terra e o Espírito Santo traga paz e renovo ao seu coração. Agora, vamos mergulhar no tema de hoje. Salmo 142. A oração da madrugada para quem se sente sozinho e sem saída. Esse é um salmo atribuído a Davi, escrito em um momento de desespero, quando ele estava escondido em uma caverna, fugindo da perseguição. É um clamor vindo de alguém que se sente cercado, incompreendido e sem forças, mas é também uma oração de confiança em Deus, um grito de fé no meio da escuridão. O versículo 1 já nos coloca diante de uma cena forte. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz suplico ao Senhor. Perceba que Davi não guarda em silêncio sua angústia. Ele não disfarça, não finge que está tudo bem. Ele abre a boca e clama. E aqui está a primeira grande lição deste salmo. Quando a solidão parece sufocar, quando a alma está pesada demais, não podemos nos calar diante de Deus. Ele nos ouve na madrugada. Ele escuta até mesmo o choro que não sai em palavras, mas ecoa do coração. Você que está me ouvindo agora, talvez na madrugada, sozinho, com pensamentos que ninguém conhece, saiba disso. O Senhor não se distancia dos aflitos. Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Como diz o Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Quantos hoje se encontram como Davi na caverna, pressionados por dívidas, feridos por decepções, cansados de lutar contra enfermidades, sufocados pela sensação de abandono? Talvez você até olhe ao redor e não veja quem estenda a mão. Mas eu quero afirmar com a autoridade da palavra: quando todos parecem distantes, Deus permanece presente. Ele é Emanuel, o Deus conosco. Agora, reflita comigo. Quantas vezes você tentou resolver sozinho e se viu sem saída? Quantas vezes acreditou que poderia suportar calado, mas no fundo precisava gritar por socorro? Este salmo nos ensina que abrir a voz, clamar de madrugada, é uma arma espiritual poderosa. A madrugada é tempo de batalhas, mas também é tempo de vitórias. É nesse silêncio da noite que Deus ouve o clamor dos justos e envia livramento. Quando Davi escreveu o Salmo 142, ele estava em uma caverna. Pense no que isso significa. A caverna é um lugar escuro, úmido, estreito e muitas vezes sem saída visível. Ela simboliza os momentos da vida em que não conseguimos enxergar além da dor presente. Talvez você já tenha vivido essa sensação. Não importa para onde olha, só vê paredes. Nenhuma solução, nenhum escape. É nesse contexto que Davi nos ensina a orar. No versículo 2, ele declara: derramo perante ele a minha queixa, diante dele exponho a minha angústia. Veja a profundidade dessa atitude. Ele não reprime sua dor. Ele não guarda dentro de si o peso do coração. Ele derrama tudo diante de Deus. Isso nos mostra que a oração verdadeira não é uma encenação.
Não é um discurso decorado, mas um desabafo sincero da alma. Os salmos são a parte mais humana e, ao mesmo tempo, mais divina das Escrituras, porque eles revelam a alma nua diante de Deus, sem máscaras. Os salmos são o livro de orações da Bíblia, onde aprendemos a falar com Deus em todas as circunstâncias, inclusive na dor. E eu pergunto a você que me escuta: você tem derramado sua angústia diante de Deus ou tem tentado carregar tudo sozinho? Tem se calado diante dele, esperando que os outros compreendam sua dor, ou tem aberto o coração no secreto da madrugada? O versículo 3 nos traz outra revelação poderosa. Quando o meu espírito se angustia dentro de mim, conheces a minha vereda. Davi admite estar fraco, angustiado, mas reconhece que Deus conhece seus caminhos. Isso é maravilhoso. Mesmo quando não sabemos para onde ir, Deus já sabe o caminho. Ele conhece cada detalhe, cada esquina, cada curva da nossa história. Imagine a cena: um viajante perdido no deserto, sem bússola, sem direção. Ele não sabe para onde ir, mas o guia que está ao lado conhece cada trilha. Assim é Deus conosco. Nós podemos até não ver a saída, mas Ele já preparou o escape. Como diz primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, uma angústia profunda, como se não houvesse solução. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: Deus já preparou o escape. Pode ser que seus olhos ainda não vejam, mas Ele já determinou o livramento. Outra parte impactante do Salmo 142 está no versículo 4. Olho para a minha direita e vejo: ninguém me reconhece. Lugar de refúgio me falta. Ninguém se importa com a minha alma. Quantas pessoas já não se sentiram assim? Incompreendidas, rejeitadas, abandonadas. Talvez você se identifique com essas palavras agora, mas lembre-se, a ausência de pessoas não significa a ausência de Deus. Ele mesmo disse em Isaías, capítulo 49, versículo 15, pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Você pode estar sozinho no quarto, pode sentir que ninguém entende sua dor, mas o Senhor está aí com você. E quando Ele está, não há solidão que permaneça. Eu quero que você escreva nos comentários, como ato profético: eu não estou só, Deus está comigo. Essa declaração, mesmo simples, tem poder espiritual. Ela rompe com a mentira que tenta se instalar em nossas mentes de que fomos abandonados. Perceba que Davi, em sua oração, não escondeu o fato de estar só, mas ele não ficou preso a isso. Ele escolheu transformar sua solidão em clamor. Esse é o segredo da oração da madrugada. Transformar o choro em oração, a dor em clamor, a solidão em comunhão com Deus. Vimos Davi clamar em meio à solidão, expondo a Deus sua angústia, confessando que não via saída. Mas agora, no Salmo 142, ocorre uma virada extraordinária. No versículo 5, ele declara: a ti, Senhor, clamo, eu digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Que revelação poderosa! Davi olha para todos os lados e não vê ninguém. Não há amigos, não há aliados, não há saída. Mas quando ele levanta os olhos para cima, ele encontra a resposta. Ele entende que o refúgio não está em pessoas, não está em circunstâncias, não está em muros ou cavernas, mas em Deus. Pense nisso. Quantas vezes buscamos refúgio em lugares errados? Muitos buscam refúgio em distrações, em vícios, em relacionamentos, em bens materiais. Mas Davi nos mostra que o verdadeiro refúgio está em Deus. Ele é a nossa porção, ou seja, Ele é suficiente para a nossa vida. Aqui vemos a profundidade da fé de Davi.
Mesmo cercado por inimigos, mesmo em uma caverna, ele declara: Tu és o meu refúgio. Isso é uma lição para nós. Não importa o tamanho da caverna que enfrentamos, sempre podemos encontrar abrigo seguro em Deus. E eu pergunto a você, em quem você tem buscado refúgio? Onde você tem colocado sua confiança? É no seu trabalho, nos seus contatos, na sua própria força? Ou você tem feito de Deus a sua fortaleza? Declare agora: Deus é o meu refúgio e fortaleza. Assim como está escrito no Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Avançando, no versículo 6, Davi suplica: Atende ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Que confissão humilde! Ele reconhece sua fraqueza diante da força dos inimigos. Isso nos ensina que não precisamos disfarçar diante de Deus. Ele não espera que sejamos heróis invencíveis, mas filhos que dependem do Pai. Lembre-se do que Paulo escreveu em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando estou fraco, então é que sou forte. É no reconhecimento da nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta com maior intensidade. Agora imagine Davi em uma caverna, escondido, perseguido, desarmado, mas de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. Ele estava em desvantagem humana, mas em vantagem espiritual. Porque quando clamamos na madrugada, nós nos alinhamos ao Deus que não perde batalhas. No versículo 7, Davi faz um pedido impressionante. Tira a minha alma da prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Perceba que ele não pede apenas para sair da caverna física. Ele pede para que sua alma seja liberta da prisão espiritual da angústia, da solidão e do medo. Isso é tremendo. Muitas vezes não são as paredes externas que nos aprisionam, mas as internas. O cárcere da mente, da ansiedade, da desesperança. Quantos hoje estão livres fisicamente, mas prisioneiros emocionalmente? Quantos têm liberdade de ir e vir, mas dentro da alma se sentem encarcerados? Davi nos ensina a pedir: Senhor, tira a minha alma da prisão. E aqui está uma revelação profunda. Deus não liberta apenas o corpo, Ele liberta a alma. Ele não abre somente portas de ferro. Ele quebra correntes invisíveis que nos aprisionam por dentro. Como Jesus declarou em João capítulo 8, versículo 36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero que você repita comigo, em voz alta, onde quer que esteja: Senhor, tira a minha alma da prisão. Essa oração tem poder. Ela toca nas áreas ocultas do coração, aquelas que ninguém vê, mas que Deus conhece profundamente. E perceba como Davi encerra o salmo: Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Veja a mudança. Ele começa sozinho, incompreendido, cercado por inimigos, mas termina prevendo um futuro onde estará rodeado por justos, celebrando o bem que Deus fez. Isso é fé profética. Ele ainda está na caverna, mas já enxerga a vitória. Queridos irmãos e irmãs, isso nos mostra que a oração da madrugada não apenas alivia o coração, mas muda a perspectiva. Não é apenas um desabafo, é um ato de fé que nos faz ver além das circunstâncias. Pense nisso. Davi, escondido em uma caverna, se sentindo sozinho, abandonado, incompreendido. Essa imagem não lembra a você de outro momento da Bíblia? Jesus Cristo, no Getsêmani, também se sentiu profundamente angustiado, cercado pelo peso da cruz que estava prestes a enfrentar. Em Mateus capítulo 26, versículo 38, ele disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Veja como a palavra se conecta. Davi, séculos antes, expressou a dor de quem se sente sem saída. Jesus, o Filho de Deus, experimentou em sua humanidade o peso dessa mesma solidão. E ele sabe exatamente o que você sente quando está no fundo da caverna.
Hebreus capítulo 4, versículo 15, nos lembra: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A revelação final do Salmo 142 é esta: a caverna não é o fim, mas o lugar da transformação. O mesmo Deus que ouviu Davi na caverna e o tirou de lá para ser rei de Israel, o mesmo Deus que esteve com Jesus no Getsêmani e o sustentou até a cruz, é o Deus que está com você na madrugada de hoje. A sua caverna pode se tornar o lugar onde a glória de Deus será revelada. Agora, veja a profecia escondida no versículo 7. Tira a minha alma da prisão, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás muito bem. Isso não é apenas sobre Davi, é sobre você. É sobre todos aqueles que hoje clamam sozinhos, mas que amanhã serão testemunhas diante de uma multidão. Deus está dizendo a você: o que hoje é solidão, será amanhã testemunho. O que hoje é lágrima, será amanhã alegria. O que hoje é prisão, será amanhã liberdade. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que muitos que estão ouvindo este vídeo sentem como se estivessem exatamente como Davi, pressionados, incompreendidos, em meio a lutas que parecem maiores do que a força que têm. Mas eu quero liberar sobre a sua vida a mesma esperança que guiou Davi. Você não está sozinho, e Deus vai te tirar desse lugar. Assim como Davi saiu da caverna para se tornar rei, assim como Jesus venceu a cruz e ressuscitou em glória, você também será levantado. O Salmo 30, versículo 5 nos assegura: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E antes de encerrar, eu quero falar com você que talvez ainda não entregou sua vida a Cristo. Não há caverna escura demais que o amor de Jesus não possa iluminar. Não há prisão forte demais que ele não possa quebrar. Se você deseja experimentar essa liberdade, ore comigo agora. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Entrego minha vida em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados. Liberta minha alma da prisão e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que morreste por mim e ressuscitaste para me dar vida eterna. Hoje eu recebo a Ti como meu único Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração, eu quero dizer bem-vindo à família de Deus. E antes de sair deste vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal Propósito Divino Salmos, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem. Aqui na tela, você verá mais 2 vídeos relacionados. Continue assistindo, porque eles vão aprofundar ainda mais o que falamos hoje e vão edificar sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a sua face resplandeça sobre você, e que você descubra que até mesmo na caverna, a presença de Deus é suficiente para transformar a solidão em vitória. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo.